Vamos lá? Pessoal, boa tarde. Vamos retomar aqui, né, a nossa Semana do Conhecimento. Estamos chegando ao final, né, de segunda a sexta, hoje é o último dia. Sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? Vamos ver se a gente consegue para o próximo ano fazer alguma coisa diferente e que a gente consiga conectar também algo nesse sentido para os nossos colaboradores e para os palestrantes que aqui tiveram, tenham a oportunidade de compartilhar conosco mais alguns temas, tá? Hoje, a gente tem 3 profissionais nesse minuto que vai falar com a gente. A doutora Nara Botelho e a Cíntia Tomás são do Instituto Sem Grilo, é um instituto que trabalha há 2 anos já com foco aí em saúde mental e vai trocar um pouquinho com a gente a respeito do tema. E, na sequência, a doutora Poliane Prismic, espero não ter errado o nome da doutora, para ela não ficar chateada comigo. Ela é ginecologista de formação, tem especialidade em mastologia e vai falar um pouco para nós também, como não podia deixar de ser, né, nesse mês, a respeito do câncer de mama, vai compartilhar. Então, só lembrando que, além do time que está aqui, tem gente assistindo online, que também tem oportunidade de fazer perguntas, então gostaria de chamar ao palco a doutora Nara e a Cíntia para iniciar, e na sequência vocês chamam a doutora Poliane quando vocês julgarem melhor. E muito obrigado pela presença das 3 aqui, tá bem? Obrigado. Vamos lá? Obrigada a vocês por estarem aqui. Eu sou a Cíntia. Eu sou a Nara. Me parece que é algo óbvio, né? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá dando? Tá. O que é o Instituto Sem Grilo e tentar sensibilizá-los e que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho. Ah, isso é para lá, né? Peraí. Ah, já passou mais agora, né? O que foi? Bom, vamos explicar um pouquinho o porquê que a gente vai falar de saúde mental, né, e por que a importância de falar nisso nesse momento. Existem vários estudos da Organização Mundial de Saúde. Espera só um minutinho. Você consegue colocar aquele primeiro? Isso. Vários estudos da Organização Mundial de Saúde, da Organização das Nações Unidas, têm sido feitos ultimamente, sempre focando em saúde mental. A gente tem realmente 400 milhões de pessoas no mundo afetadas por transtornos mentais. É muita gente, e muito sério. Desses, 75% a 85% não têm acesso a tratamento algum. Então, a gente pode já começar a imaginar a seriedade. No Brasil, são 23 milhões de pessoas com algum transtorno, sendo que, em São Paulo, mais ou menos 30% dos habitantes, em algum momento, sofrem ou sofreram de transtorno mental. Então, a gente imagina que, entre vocês, provavelmente vocês conheçam alguém que tenha depressão, síndrome do pânico. Transtornos de ansiedade, que são muito comuns, e São Paulo hoje é considerado a cidade que tem uma maior incidência de transtornos mentais no mundo. É grave, é muito grave. Se a gente imagina que no mundo a média é de 75% a 85% de pessoas sem tratamento, se a gente fosse calcular essa média só para o terceiro mundo, só para a parte de América Latina, que a gente sabe que a nossa saúde é um pouquinho mais precária, a gente imagina que esse número até aumenta. Se a gente for por classe social, então, que as classes mais altas tendem a ter acesso ao sistema particular de saúde, a gente vai ter, então, um aumento na porcentagem da população mais carente. A gente vê isso, eu acho que em São Paulo é visível em todos os lugares, no trânsito, na rua, nos mercados, onde a gente vai. Então, a importância do Instituto é assim. A Nara e eu trabalhamos há muito tempo em clínica, né? Agora conta um pouquinho do começo. Então tá, eu me formei em 2000 e desde que eu me formei, eu entrei na Escola Paulista de Medicina como voluntária, onde eu estou até hoje. Eu fiz toda a minha especialização acadêmica, as minhas titulações na Escola Paulista e,
por alguma razão, sempre envolvida com essa questão da filantropia, do voluntariado, enfim. E acho que em um determinado momento da vida, a gente começa a perceber que, claro que sempre com muitos esforços, a gente também tem algumas bênçãos ao longo do caminho, que em algum momento me fez perceber o quanto era importante, o quanto seria um dia importante poder devolver isso de alguma forma para as pessoas que não têm acesso a algumas coisas. E, claro, que eu usei o que eu tinha de recurso profissional para isso. E aí, eu conheci uma instituição que é muito antiga, que é mantida pela comunidade sírio-libanesa, e eu criei a ideia de uma corrente do bem. Então, eu chamei alguns amigos, falei, olha, vamos tentar atender a demanda que esse lugar tem para atendimento em saúde mental. Eles não dão conta e a gente poderia, então, doar horas para que isso fosse possível. E realmente aconteceu. Só que quando, de fato, os atendimentos começaram a chegar, a pessoa que foi já não tinha essa disponibilidade, enfim, a gente começou a perceber que, se não tivesse uma formalização, né, de uma estrutura, de fato, que embasasse esses trâmites todos, a gente ia tentar fazer um monte de coisa bacana, algumas iam funcionar e outras não. Então, aí surgiu a ideia de formalizar, de fato, essa ideia. E aí eu achei que ninguém melhor do que a Cíntia para compor isso. Acho que nós somos muito complementares. O que eu sei, eu aprendo muito com ela, acho que ela aprende muito comigo. Eu acho que seria uma parceria muito bacana. Eu convidei, ela topou, também pelas razões dela, que ela vai falar o porquê. Acho que pode falar, depois a gente só... Na realidade, a Nara foi muito para a vida acadêmica, eu fui direto para a clínica, e lá fiquei na clínica particular. Eu sempre tive um engajamento social muito grande, desde a adolescência, né, aquela coisa animada. Isso continuou na vida adulta, né? Os meus ideais de compartilhar, de poder ajudar, de construir uma sociedade melhor, com mais igualdade, de condições para todos, isso continuou. E eu sempre observei, a Nara e a gente conversava muito, que o trabalho voluntário, na área de saúde mental, ele é feito basicamente por estagiários, sem demérito nenhum, porque eles fazem trabalhos lindos em muitas instituições, mas existem duas coisas aí. Primeiro, a população continua institucionalizada. Então, são pessoas que estão em comunidade, são tratadas dentro da comunidade e ficam, e realmente não exercem a cidadania do ir e vir, de se apossar de outros lugares da nossa cidade. E a segunda questão é que são trabalhos pontuais, tem as férias escolares, tem no meio do ano, tem no final do ano. Então, acaba que a psicoterapia real, né, que é um atendimento mais a médio e longo prazo, acaba não sendo realizada, praticamente. Na verdade, ela é realizada, ela é interrompida, muitas vezes, quando o processo começa a acontecer. Então, na verdade, fica mais, talvez, numa categoria de um apoio psicológico do que numa intervenção, de fato, em saúde mental, né? E acho que essa é uma preocupação que a gente tinha, de poder proporcionar a essas pessoas sem acesso um tratamento de verdade, né? Não algo pontual, agora meu estagiário não vai mais poder seguir com o caso, então agora a gente devolve você para a rede. E aí vai no SUS, demora 3 anos para conseguir um atendimento, e aí por aí vai. E aí a gente também tinha a necessidade de estar tendo uma estrutura jurídica, de ter uma estrutura jurídica, contábil, até por questões legais. O Brasil, a gente sabe que não é fácil nem para fazer o bem. Né? Sempre tem os entraves. Cíntia. Alô? Desculpa. Alô? Cíntia, vamos facilitar a sua vida aqui, só um minutinho. Vamos trocar esse microfone. Bom, a Nara já se apresentou, né? Eu acho que é importante dizer que ela é uma baita doutora, com muita experiência na área. Ela é da abordagem cognitivo-comportamental, mestre e doutora em ciências pela Unifesp, especialista em neuropsicologia pelo HC e também especialista em terapia EMDR. E agora você pode falar um pouquinho de mim, para a gente não falar de si mesma. Se eu quisesse fazer um tratamento na abordagem psicanalítica, é óbvio que eu faria um tratamento com a Cíntia, porque ela é sensacional nos insights, né, como ela vai levando, como ela vai
conduzindo, né, você a ter insights, mesmo como amiga. Então, eu fico imaginando como será que ela deve fazer isso com os pacientes. Deve ser mais bonito ainda, né? Então, eu acho que é muito especial. Então, como eu falei, ela é psicóloga clínica, nós fizemos faculdade juntas, eu acho que vale falar isso, nós somos colegas de faculdade, de abordagem psicanalítica, né? Então, ela fez essa especialização, é especialista em psicopatologia também por um dos núcleos do HC, e terapeuta também em MDR. É o nosso ponto em comum, né? Mas eu sempre falo, ela é nariana, eu sou cintiana, né? A gente vai. Também dentro da rede de voluntários é um grande diferencial que a gente tem. Os nossos voluntários clínicos, eles atendem no seu próprio local de trabalho, então isso nos permite o quê? Como cada voluntário acaba doando 1 hora, né, a gente consegue grandes especialistas. Nós temos realmente agora 22 psicólogos clínicos de várias especialidades. Posso te interromper? À vontade. Porque eu acho que a gente pulou uma parte, só para concluir, então. Nós nos juntamos, formamos uma condição jurídica, contábil, e daí surgiu o Instituto Sem Grilo, né? Então, em 2015, a gente fez o lançamento do Instituto, a gente convidou pessoas da nossa rede de conhecimento profissional, basicamente. Num primeiro momento, foi assim que os voluntários foram se associando ao Instituto, né? E hoje a gente tem uma progressão importante, lenta, nós somos ainda muito pequenininhos, mas a gente, né, faz a coisa andar. A gente precisa de muitas coisas para fazer andar mais ainda do que já está andando, né? E hoje a gente consta, então, de 30 voluntários, né, que é o que a Cíntia estava falando. Eu só queria colocar isso. Que são 22 psicólogos, 2 médicos, uma pedagoga e um acupunturista. Conforme a necessidade vai surgindo, a gente também tem tido contatos novos. Raramente algum profissional se nega a doar 1 hora. Esse é um modelo que funciona, o modelo do Instituto Sem Grilo. Vale a pena apostar. Em 2016, nós criamos o Conselho, que também é formado por pessoas maravilhosas. E do mercado de trabalho, que não tem absolutamente nada a ver com a área de saúde mental. Então, são CEOs de empresa, advogados, pessoas que trabalham... Uma delas trabalha na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Enfim, são pessoas que ajudam a gente a formar essa estrutura administrativa, né? E ajudar a gente a fazer aquilo que a gente não sabe fazer, porque a gente sabe atender pessoas, né? A gente está estudando o terceiro setor dia a dia, desde 2013, 2014, mas continuamos. Já aprendemos muito, mas não vamos aprender nunca tudo. Nunca tudo, né? Bom, a nossa história, então, um pouco a gente já falou. Em 2013, a gente começa as conversas. Em 2014, a gente começa, literalmente, a montar a estrutura jurídica, a estudar todos os aspectos necessários para ser uma instituição que tem uma durabilidade além de nós, porque lembre-se que isso é uma organização da sociedade civil, então não é a nossa empresa, é a empresa de todos que participarem, né? É da sociedade mesmo. Então, surge o Instituto mesmo como um modelo de promoção de saúde de rede de voluntariado em saúde mental, que funciona, né? Com doação de atendimento horas semanais. Os indivíduos que vão ser atendidos, eles são caminhados por parceiros que são ONGs. Tá? São outras organizações não governamentais, também sem fins lucrativos, que ou não têm o especialista necessário, ou não consegue atender pelo tempo necessário, ou não tem o foco no diagnóstico encontrado, né, nas triagens. A gente vai explicar isso um pouquinho quando a gente falar de cada instituição. Então, nosso objetivo principal é oferecer esse atendimento psicológico num molde de um atendimento particular, que talvez alguns de vocês já conheçam, é igualzinho. Em 2016, o Instituto veio a formar o Conselho, com uma preocupação com a governança, justamente para manter a sustentabilidade. No Brasil, cerca de 98% das ONGs fecham nos 2 primeiros anos de funcionamento. Por quê? Existe a boa vontade, mas o conhecimento é difícil. E conseguir se dar a conhecer e fazer com que vocês se também entrem dentro da nossa história, né, e façam parte, também é uma coisa complicada.
Então, a gente montou o conselho, maravilhoso, por certo. Os parceiros, vamos lá. A gente começou, como a Nara falou no começo, né, com o Lar Sírio Pro Infância, que é uma instituição que já tem mais de 90 anos no Brasil, antigamente um orfanato, hoje em dia não mais abrigo, mas que ainda atende 800 crianças, é isso? 800 crianças mês. Eu fiquei sabendo também que o presidente do PROA falou aqui ontem. Ah, é? O PROA, se vocês estiveram aqui ontem, então vocês já sabem quem são, né, que atendem muitos adolescentes e colocação no mercado de trabalho, que é uma instituição muito querida também. O PROVE, que é da Unifesp, é o Programa de Violência e Estresse Pós-Traumático da Unifesp, e o PROVE está permitindo que a gente amplie, né? A gente tem outras possíveis parcerias em andamento também com a Escola Paulista de Medicina, né, com a Unifesp. Então, com a USP também, está em andamento, e várias outras. Né? Aí, não faltam instituições para nos encaminharem pessoas. Agora, a gente precisa encorpar um pouco o Instituto, que é um convite a vocês, por certo. O apoio institucional, o Instituto Sem Grilo, ele já nasce com o apoio da Valor do Conhecimento, que é a antiga Casa do Psicólogo, é uma empresa comprada pela Pearson, que é a maior editora no mundo de testes psicotécnicos e está no mundo inteiro. E depois o CEO Lab, com o Ronaldo Ramos, que faz parte do nosso conselho, e ele nos apoia, inclusive ele que nos ajudou a formar o conselho. Sim. Né? Meus agradecimentos ao Ronaldo, por certo. Sempre. O objetivo, como eu já falei, sempre o atendimento é gratuito, tá? Em todos os processos, uma vez que a pessoa entra na rede, ela vai ser atendida com o mesmo modelo, tá? Que o CRP pede. A mesma ética profissional, os mesmos modelos são utilizados, sem desmerecer eu acho que vale falar rapidinho, eu só estou preocupada um pouco com o nosso tempo. A gente teve a preocupação de trazer profissionais também já qualificados, né? É claro que a gente, à medida que a gente for crescendo, muito provavelmente a gente vai pegar recém-formados, mas nesse primeiro momento a gente já achou muito importante que esses profissionais já tivessem anos de experiência, já fossem qualificados o suficiente para, de fato, que a gente oferecesse uma melhor qualidade de trabalho para todas essas pessoas que já nos foram encaminhadas. Sim. Então, o fluxo acontece o seguinte: o nosso parceiro identifica um paciente que ele não dá conta de tratar, por causa de tempo, diagnóstico, alguma questão específica, encaminha para a gente. Nós vamos buscar, entre os nossos voluntários, o especialista certo, na localização certa da cidade de São Paulo, porque para atravessar a cidade é difícil. Aí a gente faz toda essa mediação para acontecer que realmente esse voluntário comece a atender esse paciente 1 hora por semana dentro do seu próprio consultório. O que é bem importante, porque também vai ajudando a essa pessoa a circular na cidade, a exercer a cidadania completamente, né? Nós acompanhamos todos os atendimentos, temos vários projetos para também poder criar conhecimento em cima disso, né? Mapear a questão da saúde mental em São Paulo. Acho que, assim, nesses 2 anos, a gente já teve 302 atendimentos realizados, são 302 horas doadas. Se a gente for pela tabela de honorários, segundo o Conselho Federal de Psicologia, uma consulta, uma sessão de psicoterapia custa, em média, R$300. Então, se a gente fizer essa conta, a gente conseguiu promover, sem recursos, sem aporte financeiro, porque eu e a Cíntia, a gente ainda cuida de tudo isso sozinha, do nosso bolso, né? Então, a gente promoveu, né, teoricamente, R$90.600, né? Então, a gente fica imaginando quanto que a gente conseguiria se a gente, de fato, tivesse dinheiro, se a gente conseguisse ampliar a nossa estrutura para, né, conduzir isso de uma maneira mais ampla e permitir que o Instituto cresça. Porque o Instituto ele é um modelo que funciona. Eu sempre insisto muito nisso. É um modelo que funciona, vale a pena que a sociedade aposte nele, né? É algo que a gente espera que sobreviva a nós, né? Casos de sucesso, vou mencionar rapidinho. Tem um que veio pelo PROA, e é um rapaz que ele veio encaminhado porque ele estava sendo afastado do curso por questão de agressividade, ele não tinha o menor controle de impulso, brigava, queria bater, etc. e tal. Foi encaminhado, a gente achou uma voluntária
num lugar que ele pudesse ir, foi encaminhado. Conclusão: em vez de ser expulso do curso do PROA, ele foi reintegrado, hoje está no mercado de trabalho. Tem uma frase que o pai dele falou para a gente que me marcou muito e emociona. O pai, ele é vigilante noturno, e ele falou para a gente: olha, o que vocês fizeram é a diferença, daqui a 3 anos, meu filho está trabalhando ou está preso. Isso eu falo até hoje, eu fico emocionada. E eu conheci o menino depois, em outra ocasião. Gente, paixão. Seria uma pena que ele não tivesse essa ajuda. Esse outro caso, eu acho que eu não sei quanto que a gente tem de tempo. Eu estou um pouco preocupada com isso, na verdade. Bom, tudo bem. Essa moça é uma enfermeira, chefe de um hospital público. Ela teve um diagnóstico possivelmente não muito certo. Ela acabou, na verdade, fazendo ela, na verdade, assim, teve uma meningite, acabou fazendo um AVC, enfim, teve uma série de complicações, e isso culminou no amputamento dos 2 membros inferiores. E ela, na verdade, em função do AVC, teve uma série de deficiências cognitivas, de comprometimentos cognitivos, e nos foi encaminhada para fazer toda essa avaliação neuropsicológica para que a gente pudesse ajudar a instituição, a Lucy Montoro, né, que foi para onde a gente acabou encaminhando, fazer todo o processo de reabilitação. Essa moça chegou no meu consultório, eu dou para o Instituto a avaliação neuropsicológica, e a Cíntia doa para o Instituto, além das todas as horas que a gente trabalha, psicoterapia. Essa moça chegou no meu consultório, ela quase não falava, ela não se comunicava, enfim, eu fiz a avaliação, a gente conseguiu levantar vários pontos para serem trabalhados, e hoje essa moça ainda tem sérios comprometimentos, mas ela já consegue se expressar, ela tem um afeto que cada vez mais está voltando, enfim. Então, realmente foi uma melhora bastante importante em função de todo o quadro, de como tudo aconteceu. Então, a gente fica muito feliz e emocionado, porque são casos graves, e que quem não faz parte muito dessa área, às vezes nem dimensiona o que acaba chegando para a gente. Né? Então, acho que são casos mesmo de sucesso. São 2 casos. Se vocês um dia quiserem bater papo, por favor, no final está o meu contato, venham tomar um café que a gente conversa mais. Mas, além disso, a gente faz algumas ações, como essa aqui hoje, mas também a ação da Páscoa Solidária, que foi feita em conjunto com o Grupo Pão de Açúcar e com o Rotary. Vamos passando as fotos, que a gente vai falando. Né? Pode ir passando, aí a gente vai mostrando. O workshop de profissões do PROA, né? Então, que também, pelo visto, você conhece o PROA, né? Você estava sorrindo. Você é do PROA. Então, você foi. Aqui foi uma ação que o Instituto Sem Grilo fez junto com o Grupo Pão de Açúcar e o Rotary. A gente, na Páscoa, né, no Pão de Açúcar, eu sei, o nosso tempo está super estourado. Alô, não, doutora Nara, na verdade, está até bem tranquilo. Eu já conversei com a doutora Poliane. Vocês podem tocar, a gente vai fechar às 15h30. Ela precisa de 30, 35 minutos. Tá. Vocês têm ainda 10 a 15 minutos aí. Eu estou acostumada com a universidade, que eles começam a mostrar assim, 2 minutos, 1 minuto. Então, eu vou ficando realmente tensa, entendeu? Tá bom. Tipo, você não pode mais falar, é quase isso, entendeu? Fica tranquilo, mais uns 10 minutinhos tá bom, sem problema, então a gente tá já bom? vai terminar já. Obrigada. Aqui foi, então, a ação que a gente fez com o Grupo Pão de Açúcar, onde a gente arrecadou vários ovos, e a gente escolheu um dos nossos parceiros para, então, doar esses ovos. Foi uma coisa muito legal, né? As crianças ficaram super felizes, mas eu tenho aqui um protesto a fazer. Só que, assim, uns ganharam um ovo desse tamanho, outros desse, outros uma caixa de bis. Então, assim, a boa vontade existe, mas, às vezes, as pessoas que ajudam e propõem a possibilidade da gente fazer esse tipo de ação não pensam exatamente o que vai, aonde isso vai chegar e como vai chegar, né? Então, a gente precisa estar sempre conversando, trocando, porque, assim, eu tive uma criança que virou para mim e falou assim: tia, por que o meu é pequenininho? Você vai falar o quê? Sabe o que eu falei? Mas que bom que você vai comer chocolate. O que eu ia falar? Né? Então, a gente precisa, né, pensar que tem sempre um caminho longo até se concretizar, de fato, cada ação que a gente faz. Então, por isso que, se alguém tiver experiência em ações e quiser participar com a gente, tiver ideias, puder ajudar, por favor, nos procurem, porque a ideia é essa.
Esse aí também foi uma outra ação que foi feita no Dia das Mães. Nós convidamos uma voluntária para falar sobre vínculo mãe e filho. Foi no Lar Sírio Pro Infância, né? Uma palestra. Foi também... Foi super sucesso, porque são pessoas muito de baixa renda, e a gente teve uma frequência, assim, um auditório lotado, com muita pergunta, as mães super pais, se envolveram. Né? Não era os só pais, mãe, os isso pais é verdade. homens estavam lá. Os pais né? também estavam lá, então foi muito bacana, assim, sabe? Todo mundo saiu muito satisfeito, ficaram todos muito felizes. Aprendemos muito, E a né, nossa sempre. voluntária, né, que fez a palestra, tem uma super experiência em pedagogia, ela foi uma das fundadoras da Escola Mobile. Então, é uma pessoa, assim, né, de uma capacidade indiscutível. Então, foi muito legal mesmo. Difícil de falar pouco, é que a gente fica elogiando tanto, porque a gente gosta tanto do que a gente faz das pessoas que estão junto. Bom, basicamente, a gente chegou assim, né? O que a gente espera quando a gente vem falar com vocês? A gente espera que vocês sensibilizem para uma situação. Então, nós somos um modelo que funciona, que realmente é necessário, como a gente viu, ou seja, são 30% de pessoas em São Paulo, 23 milhões no Brasil, é muita gente. Então, realmente, é um modelo que funciona. O que a gente precisa hoje em dia? Né? O custo mensal da estrutura, contando com o básico, aluguel, condomínio, IPTU, o básico, banco, que tem, né? Não tem como evitar. Contador, que é obrigatório também por lei, etc. A gente tem um custo de 4.500 que a gente absorve. Tá? A Nara e eu absorvamos particularmente, mas é o que eu falei. O Instituto não é uma firma, né? Não é nosso, é da sociedade. A gente quer que, se alguma coisa aconteça com a gente, que ele continue. E acho que é importante dizer que, assim, quando a gente criou o Instituto Sem Grilo, a gente não teve a intenção de deixar os nossos consultórios para fazer isso. Sim. A gente aí tem uma vontade de que todos possam fazer o Instituto Sem Grilo acontecer. Isso não é meu, Sim. nem da Cíntia, é de todo mundo. Então, a gente também tem que trabalhar, a gente também tem que gerar receita para viver, Sim. pagar as nossas contas, enfim. Né? Então, acho que isso é importante. A gente também tem um recurso escasso de tempo, né? de toda uma dedicação que a gente, né, se priva, às vezes, de uma série de coisas para fazer isso acontecer. Então, Exato. Que todos possam se sensibilizar também nesse sentido. Né? E, às vezes, não conseguimos dar conta de tudo, né? Então, a gente precisa Na maioria de auxílio. das vezes, né? Muitas vezes. A gente fez, ó, só para contar para vocês, a gente fez um folder lindo para trazer para vocês. Não deu. Mas não deu. Por quê? Porque a gente acabou tendo uma divergência na confecção e, quando a pessoa mandou para a gente já não tinha mais tempo hábil para fazer a impressão. Então, a gente não conseguiu trazer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se a gente tivesse alguém trabalhando com a gente, talvez a gente conseguisse otimizar isso para trazer luz para vocês. Mas, assim que ficar pronto, eu peço para alguém deixar para cada um de vocês, tá bom? Ontem a gente saiu 11h30 da noite, né, do consultório. Quer dizer, é trabalho, né? E vocês estão convidados a participar. Porque é muito trabalho, mas é muito gostoso, viu, gente? Então, tem também, assim, como participar, né? A gente não tem uma participação só dos voluntários clínicos, né? Dos especialistas em saúde mental ou saúde em geral. A gente também tem voluntários não clínicos, que são pessoas que têm uma expertise, que se sentem sensibilizados e querem nos ajudar na parte administrativa, de mídia social, de marketing. Enfim, a gente precisa de tudo isso, como uma empresa qualquer. A diferença é que a gente não tem lucratividade, né? E todas as nossas contas são abertas. Mas é uma empresa como qualquer outra. Exatamente. Então, se vocês sabem, conhecem e se sensibilizaram, gostariam de participar, a gente precisa de gente para nos ajudar com tudo isso, com mídia social, com marketing, com TI. Vou raptar, já falei que eu vou sequestrar aqui o rapaz da Cirela. E a gente, na realidade, a organização de eventos, né? São várias coisas. Também em questão de insumos, material de escritório, olha, a gente precisa de tudo. Computador, telefone, secretária eletrônica, impressora, serviços gráficos, se alguém conhecer também, é uma das coisas que, como a gente viu, não está funcionando perfeitamente. Então, como participar? Bom, vocês podem doar trabalho em horas, tanto em ações pontuais, ou seja, podem nos procurar e falar assim, olha, Cíntia, eu quero ajudar, mas quando você tiver uma ação pontual, me procura. Né? Não precisa ser... contínuo. Exato, não precisa ser contínuo. Ou alguém que olhe no site da gente, fala assim, Pombas, eu conheço o site, dá para mudar isso daqui. Vamos nos reunir? Posso ajudar vocês? Gente, pode. Muito, né?
com insumos, né, que são com doações literais, principalmente de escritório, tá? Porque a gente não tem estrutura para repassar doações para as outras organizações. Aí a gente encaminha direto, organização de roupa, doação de roupa, essas coisas não são com a gente. Dinheiro, óbvio, né? E sendo um embaixador. Então, ampliando, né, essa rede que a gente tem, ou seja, multiplicando isso que a gente contou para vocês, para outras pessoas que vocês conheçam, fazendo com que o Instituto realmente fique mais conhecido e possa criar uma personalidade própria, né? O nosso sonho é patético, às vezes, né? A gente quer que funcione sem a gente. Mas não é isso. Acho que, na verdade, no primeiro ano de funcionamento, acho que nós também tivemos essa dificuldade, né, de entender que o Instituto não é nosso. Então, a gente também passou por esse processo, né, de desapego. Então, assim, que ele perdure, independentemente da nossa existência, mas que ele tenha toda essa estrutura para ter, de fato, essa vida longa. Eu falo que eu tenho 2 filhos e um grilo, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. O Nino é o 3º filho. Então, basicamente, a gente tem uma inspiração que é realmente transformar sonhos em atitudes, sair do universo do fala, 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 que a gente vive tanto, né? Individualidade, sair dessa preocupação individual, cada um na sua casa, conseguir transformar numa ação coletiva, que é muito importante. Insatisfação transformada em ação. Parar de reclamar tanto e apontar e começar realmente a atuar. Eu sempre brinco que o pessoal do mal faz muito estardalhaço, mas os do bem somos a maioria. A gente só precisa aprender a fazer barulho também. Então, façam parte dessa história, fica um convite, tem o nosso site, visitem, podem visitar a página do Face também, multipliquem esse conhecimento, que será de grande ajuda. A sede não é sempre, em todos os momentos que a gente pode receber, mas liguem que a gente marca, venham tomar um chá, né, Nara? O café não faço. E, basicamente, é isso. E tem um e-mail também para vocês. Sim. Eu gostaria só de dizer que, assim, isso é uma coisa muito pessoal minha, mas eu acho que vale a gente tirar 30 segundos que for para pensar um pouquinho, né? Eu acredito muito que, compartilhando, eu fico até emocionada, a gente tem um retorno absurdo. Então, assim, você faz o bem, dá para fazer mais? Faz. Né? Deita lá sua cabecinha no travesseiro e pensa, o que dá para fazer para a gente, para quem veio ontem, para quem vocês vão conhecer, não é só para a gente. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente com certeza vai ter um mundo melhor. Então, e existe uma questão, em lugar nenhum do mundo, o governo dá conta de tudo, gente, muito menos aqui. Mas o terceiro setor, ele é importante em todos os países do mundo. Eu acho que está na hora de todos nós, compartilhar um pouco. E realmente, nos faz bem. Né? Faz aos outros e nos faz bem. E é isso. É isso. Então, muito obrigada, que vocês visitem o site e sejam bem-vindos. Obrigada por nos receber. Foi uma honra para a gente poder estar aqui, viu? Nós que agradecemos, doutora Nara. Tem um presente nosso aqui da Cirela. Obrigada. Obrigada. É diet? Não é diet. Que bom! E se vocês puderem ficar mais um tempinho com a gente, claro, a doutora Poliane vai continuar agora falando conosco agora a respeito. Aliás, eu queria fazer um agradecimento aberto, porque a doutora Poliane super se disponibilizou para vir com a gente. Eu não a conhecia, ela foi indicação de um colega em comum que a gente tem, médico também. E desde o primeiro contato ela foi extremamente receptiva e a gente está muito feliz que você possa participar junto com a gente dessa história. Viu? Obrigada. Que bom. Obrigada. Vamos lá, doutora? Aí nós abrimos as perguntas no final para todo o evento, ok? Boa tarde. Eu sou ginecologista e obstetra, mastologista, né? Uma das minhas especializações, eu tenho outras também. Eu agradeço muito o convite da Nara e da Cíntia, da Paula e do Celso. É um prazer estar aqui. A Cirela é uma empresa que eu conheço como espectadora, mas que a gente acaba admirando. E eu acho que é muito importante a gente disseminar o conhecimento, a educação, porque hoje é uma das coisas que mais dá resultado.
Eu sempre dou um exemplo que quando você coloca na capa da Veja ou de qualquer outra revista um tema médico, você aumenta de 300% a 400% a venda daquela revista. Vocês que são do meio corporativo entendem melhor do que eu a respeito disso. É um lucro muito maior. Então, é importante para a educação, de uma forma geral, da população, a gente disseminar o conhecimento. Essa parte de saúde mental é uma coisa relevante no mundo inteiro. Eu não sei se vocês sabem que existe o Setembro Amarelo. Vocês já ouviram falar? Que é a prevenção do suicídio. Porque hoje, principalmente entre os jovens, o suicídio aumentou muito. A gente vai falar hoje do Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. Eu vou falar brevemente para vocês de por que isso aconteceu, por que apareceu. E a gente também tem o Novembro Azul, porque o câncer de mama, o câncer de próstata, as doenças mentais, elas atingem o mundo inteiro. E esse realmente é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Quando a gente fala de países como o nosso, que tem uma série de privações, e as pessoas são privadas de atendimento, de tudo isso, até no cabeleireiro você é abordado. Ontem eu estava no cabeleireiro, sabem que eu trabalho em clínicas grandes, em hospitais, me trouxeram um caso de uma moça de 26 anos com câncer de mama na Bahia, que precisava de ajuda. Eu já conversei com uma amiga minha do Hospital das Clínicas, a gente fez uma vaquinha para trazer essa moça da Bahia aqui para São Paulo. E, assim, quando eu era residente em hospital público, eu vi várias vezes essa situação. Então, sempre que a gente puder ajudar, eu acho que a gente tem que estar aberto, de qualquer forma, até, às vezes, consolando, orientando, onde essa pessoa pode ter um atendimento melhor. Então, eu vou falar um pouquinho do Outubro Rosa. Opa, obrigada. O Outubro Rosa, ele surgiu, na verdade, em 1985, foi uma associação entre a AstraZeneca, que é um dos maiores laboratórios de quimioterapia do mundo, com a American Cancer Society. E, além dessa parte, a gente conhece muito esse lacinho, né? Que é o lacinho do Outubro Rosa. Ninguém sabe como ele apareceu. A Charlotte é uma moça da Califórnia que perdeu a mãe, a tia e a filha com câncer de mama. E ela começou a distribuir esses lacinhos para tentar mobilizar as pessoas a pensarem mais no câncer de mama e poderem pesquisar mais a respeito do que estava acontecendo. Porque uma realidade que a gente tem hoje é que, cada vez mais cedo, infelizmente, as mulheres estão sendo acometidas pelo câncer de mama. E, em 1993, a Estela Alde teve uma presidente que fundou a Breast Cancer Research Foundation e deu como titulação a cor rosa para definir esse mês, que é uma coisa mais feminina. Homem também tem câncer de mama, mas é uma quantidade muito menor, chega a ser mais ou menos 1% só dos casos. 57.960 casos, neste ano, provavelmente a gente vai ter, de mulheres com câncer de mama. Então, um número gigantesco. É um dos cânceres mais comuns, não só no Brasil para as mulheres, mas também no mundo. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma, que é um câncer comum, que é o basocelular, mas, assim, dá muito pouco de mortalidade, não é um câncer importante do ponto de vista de morte. Hoje, o câncer de mama é um dos que mais mata as mulheres no mundo todo. O homem tem mais ou menos uma porcentagem de 1%, é uma porcentagem pequena. E o que a gente tem? Que as estatísticas estão aumentando tanto nos países em desenvolvimento, como nos países desenvolvidos. Então, está muito difícil de controlar, parece uma epidemia de câncer. O que é o câncer? O câncer, você tem um crescimento acelerado de algumas células que, por algum motivo, o corpo não breca. Então, a gente tem o câncer na mama, você pode ter o câncer no fígado, mas o princípio é isso. Por algum motivo, você começa a ter uma deliberação. Essas células crescem de uma forma descontrolada e vão se tornando células mal formadas. Isso vai gerar o câncer. O câncer de mama, ele começa na glândula mamária, mas ele pode também pegar os canalículos, que é por onde passa o leite. Muitas vezes, as pessoas se preocupam com sintomas. Ah, mas se eu tiver câncer, eu vou sentir dor na mama. Não, o câncer não dói. O câncer, ele vai doer quando ele estiver superficializado na pele. E esse caso já são casos mais graves, que, infelizmente, no Brasil, eles equivalem a 60% dos casos. Então, de cada 10 pacientes que eu atendia nos hospitais públicos, na época que eu era residente, 6 mulheres de lá iam ter controle. E elas iam, provavelmente, sobreviver por 2 a 5 anos só. Hoje, quando a gente tem acesso a tratamento, isso melhora muito. A gente tem um rastreamento que te dá quase 95% de chances de cura do câncer de mama. Por isso que é tão importante a gente enfatizar o que você tem que fazer para prevenir. O tumor pequeno, ele não dá sintoma nenhum.
você vai pegar esse tumor nos exames de rastreamento. Então, o que é importante? O exame físico. Então, mensalmente, depois da menstruação, para quem menstrua ou para quem não menstrua, deixar uma data do mês que você vai fazer um exame físico durante o banho. Mamografia, acima dos 35 anos, uma vez por ano. Ultrassom de mamas, em todas as idades. A gente pode já conhecer a mama dessa mulher ou dessa menina desde a adolescência, não tem problema nenhum, o ultrassom não dá problema de radiação, nada disso. Eu tenho visto muitas matérias falando sobre a radiação da mamografia, é muito baixa. Não tem problema fazer mamografia, é a única forma da gente rastrear precocemente o câncer de mama. E tem a ressonância magnética de mamas, que muita gente acha que substitui tanto a mamografia quanto a ultrassonografia. Não é verdade também. Tá? Então, é uma coisa importante, a ressonância ela é muito utilizada para pessoas que têm casos de câncer abaixo dos 40 anos e que você precisa fazer um rastreamento mais amplo. Porque, para vocês terem ideia, assim, quando a gente fala de genética e câncer, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mulheres que tiveram câncer de mama em parentes de primeiro, segundo ou terceiro grau, antes dos 40 anos, elas têm que começar a ser rastreadas 10 anos antes. Então, se eu tiver uma prima com 40 anos com câncer de mama, com 30 anos eu tenho que fazer mamografia, ultrassonografia e, nesse caso, ressonância magnética de mamas, porque são mamas que dificultam, às vezes, o aparecimento de algum tumor. Se essa minha prima tiver com 35 anos câncer, eu preciso começar com 25 anos, porque, muito provavelmente, você tem uma chance maior de ser rastreada e, se for diagnosticado, de você tratar e não morrer da doença. A idade média, em 1970, para o câncer de mama, era de 62 anos. Em 2016, é de 50 anos. E eu acho que vai diminuir. Então, se a gente pegar, de todas nós, mulheres aqui na plateia, 1 em cada 9 vai ter um câncer de mama. Essa taxa é muito alta. E está crescendo. Tá? Eu tenho uma paciente no consultório, que a questão de 1 mês atrás, com 33 anos, eu fiz o diagnóstico. Graças a Deus, foi muito precoce, então ela vai se curar. Mas é uma menina. Eu já tive pacientes de 16 anos com câncer de mama. Então, é uma coisa importante da gente rastrear e saber o que a gente tem que fazer. Então, tem o fator idade. Então, é mais comum você ter depois dos 50 anos. Mas é importante começar o rastreamento a partir dos 35 anos. Uma vez por ano, fazer uma mamografia e um ultrassom de mamas. Os fatores de etnia. Muita gente fala assim, não, mas eu sou descendente de croata, eu não tenho chance, na minha família não tem. É mais comum o câncer de mama no sul da Ásia e nas negras. A gente tinha essa ideia. Hoje, o que você sabe? A Universidade de Oxford fez um estudo que mostrou que, na verdade, o que acontecia nesses países é que as mulheres tinham câncer de mama mais cedo e morriam mais cedo. Então, parecia que tinha um número maior de câncer, mas isso não é verdade. Eles usavam a taxa de mortalidade. Então, não tem nada a ver com a sua etnia. Você pode ter qualquer tipo de raça. Pode ser descendente do que você quiser. Não muda. Tem os fatores ambientais. Radiação. Quando a gente fala de radiação, o que é? Tem a radioterapia, então, mulheres ou crianças que tiveram linfoma, leucemia, que foram submetidas a algum tipo de acesso a isso, podem ter problema de radiação. A gente não sabe, essas torres que tem de transmissão de sinais, se elas não podem trazer algum tipo de problema. Então, sempre é importante, se você mora perto de um lugar desse, evitar. Né, são lugares que são mais perigosos. Tem alguns estudos que mostram até aumento de câncer de cérebro, né, para esse tipo de antena. Tem o sobrepeso e sedentarismo. Isso é uma coisa que a gente pode atuar. A população brasileira hoje, cada 10, 4 são obesos. Quando eu falo obeso, eu não falo alguém que está fora do peso. Estou falando alguém que tem índice de massa corporal acima de 32. É bem gordinho. Tá? Então, assim, não é aquela pessoa que está um pouquinho cheinha. Esse é o sobrepeso, ainda não está entrando nessa minha marca de 4 em 10. Então, é importante a gente combater o sobrepeso. E uma coisa fundamental, combater o sedentarismo. Hoje, para a doença cardiovascular, de cada 10 pessoas que têm problema cardiovascular, a gente sabe que cigarro e sedentarismo são os dois piores coisas que ela pode fazer durante a vida. Então, é comparável você fumar a você não ter uma atividade física. Então, é uma coisa que a gente pode evitar. Gordura. Alguém aqui já fez a dieta da proteína, ou Atkins, ou a dieta de cetose? Quem fez? Já. Só você. Olha, é incomum a plateia, porque é muito comum hoje, são as dietas da moda. Essas dietas são altamente inflamatórias.
Então, elas dão uma série de efeitos colaterais, desde aumento de colesterol, elas dão, às vezes, sobrecarga renal, e o que é mais importante do que isso? Elas não funcionam a longo prazo. Muito dificilmente quem faz perde 10, 15, 20 quilos, vai conseguir manter isso. Por quê? Porque você não se reeducou. Você começa a se privar de uma série de coisas, e, além disso, às vezes, você acaba tendo um problema de ficar com o fator inflamatório aumentado. Então, é importante tomar cuidado com isso. O certo é você fazer uma dieta equilibrada e fazer atividade física. Bebida alcoólica para a mulher não se deve usar. Tá? Existem alguns estudos que falam que um copo de vinho para homem melhora a parte de colesterol. Para a gente, piora todos os tipos de câncer. E piora a fertilidade também. Cigarro, tenebroso. Aumenta vários tipos de câncer e piora também a fertilidade. Tem os fatores hormonais. Então, aqui a gente tem você ter acima de 50 anos. As mulheres que menstruam mais cedo, elas têm mais chance de ter câncer de mama. As que menopausam mais tarde, depois dos 50 anos, também têm mais chance de ter câncer de mama. Quem não tem filhos tem mais chance, porque parece que a amamentação protege. E você ser mãe depois dos 35 anos também não vai te proteger contra o câncer de mama. Contraceptivo, que são as pílulas anticoncepcionais, os anéis vaginais, as injeções. É um dilema saber se piora ou não o câncer de mama. O que a gente sabe que parece que aumenta um pouco. Então, se puder evitar o contraceptivo, é o ideal. Usar um DIU, ou usar os métodos de barreira, que é camisinha, diafragma. Então, evitar ao máximo pílula ou afins. Hormônio, terapia de reposição hormonal. Eu sou super a favor, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de terapia de reposição hormonal. A terapia feita com comprimidos, ela está já meio que proscrita. Você deve usar os gels bioidênticos, e existe um teste que é o Stronex, que é um teste que é feito por um instituto aqui no Brasil que chama Health Metrics, que ele pesquisa através da sua urina se você pode usar hormônio. Então, isso vai dar uma chance maior de você poder fazer a terapia de reposição hormonal sem aumentar seu risco de câncer. Aqui tem um vídeo a respeito de como é feito o exame da mamografia. Porque muitas mulheres têm medo de fazer esse exame. E a maioria das vezes é um exame simples, as máquinas hoje são mais modernas, tinham problema, às vezes, de você ficar numa posição ruim. Essa é a mamografia digital. Quem cedeu isso é uma colega que é do CDB, que é um dos lugares melhores para fazer mamografia hoje no Brasil. Então, é uma coisa muito simples, muito fácil, indolor. Então, é para você realmente não ter receio de se submeter à mamografia. Quando a gente faz a mamografia, o que a gente vê? Então, essas imagens aqui são imagens que vocês veem que parece um meteorinho, né? Uma coisa especulada. Isso é um câncer de mama. Tá? Esse câncer de mama que a gente está vendo numa lente de aumento, ele tem menos de 1 centímetro. Provavelmente, essa mulher, se for tratada rapidamente e esse câncer não for tão agressivo, ela vai estar curada. Quando a gente olha ela para cima, que a imagem não fica tão boa. Vocês estão vendo que tem várias manchinhas pequenininhas nessa foto de cima? Isso são microcalcificações. Normalmente, esse tipo de câncer são cânceres in situ. Esse câncer, na hora que eu rastrear e operar, 99,9% das pacientes estão curadas. O que a gente quer? A gente quer pegar a microcalcificação antes disso virar um tumor especulado. E muitas vezes é possível. Então, assim, sempre lembrar que o ultrassom de mamas nunca vai substituir a mamografia nem a ressonância de mamas, e que cada paciente, dependendo da história que ela tem familiar e da idade dela, ela vai ter que ser submetida a exames que equivalem ao que é melhor para ela. É uma coisa bem especializada e personalizada. O ultrassom de mamas é um exame indolor, que você passa um gel na mama e a gente fica em busca de nódulos, cistos. Cisto é uma coisa que muita gente tem. Cisto, normalmente, não tem nada de malignidade. Eles começam a aparecer mais depois dos 35 anos. Ele pode aumentar ou diminuir, dependendo do período que você está, da fase menstrual. E é importante só o acompanhamento, mas isso não tem risco nenhum. Quando o nódulo é um nódulozinho, em vez de ele ser pretinho desse jeito, ele fica com uma textura um pouquinho mais escura. Então, é aí que a gente diferencia se é um nódulo sólido ou se é um nódulo cístico. Cisto na mama é uma coisa bem tranquila, que é o que a maioria das mulheres tem no decorrer da vida. O screening de câncer de mama. Você deve fazer autoexame? Sim. Quando? Uma semana depois que parou a menstruação. Para quem não menstrua mais, colocar, por exemplo, todo dia 5 do mês eu vou fazer um exame de mama. Esse exame deve começar pela axila. A mão direita examina a mama esquerda, a mão esquerda examina a mama direita. Você começa a tatear pela axila, faz ao redor da mama toda e atrás do mamilo. Esse exame, ele vai
diagnosticar tumores acima de 2 centímetros. Não é o que a gente busca, mas é o mínimo que a gente pode fazer por nós mesmas. Então, uma vez por mês, fazer esse autoexame. Eu trouxe essas 2 imagens, que a gente, às vezes, escuta falar, né, a respeito de diagnóstico, de como é feito. Isso daqui é um aparelho de mamotomia. Hoje, quando a mulher tem uma lesão suspeita, ela faz um exame em laboratórios ou hospitais, com anestesia local, aquilo é uma cama de biópsia dirigida. Então, você já sai do laboratório e, em 3 dias, a gente sabe qual é o problema que você tem, qual é o tipo de cirurgia que você vai ter que se submeter, e a gente já prepara essa paciente, do ponto de vista psicológico, para o tratamento que ela vai ter. Ou também deixa ela mais tranquila, sabendo que ela teve um nódulo, mas que é benigno e não vai estar trazendo problema nenhum para ela a longo prazo. Os homens, eles equivalem só a 1% dos casos. Os homens com mais de 60 anos têm mais risco de câncer de mama. Homens com insuficiência renal crônica, existe, infelizmente, algumas medicações que você usa que acabam dando um aumento da glândula mamária, que a gente chama de ginecomastia, e eles têm mais risco de câncer de mama. E uma coisa que é importantíssima, que está acontecendo muito hoje em dia, com os homens e com as mulheres, uso de anabolizante. Então, esses homens que querem ficar sarados na academia, começam a usar um monte de injeção de anabolizante, eles têm mais risco de ter câncer de mama. Prótese mamária, prótese de silicone. A gente teve um aumento de mais de 300% na colocação de prótese de silicone no Brasil. Tem várias formas de você colocar a prótese. A prótese, aqui é o peito normalmente, né, a mama, a gente pode colocar essa prótese atrás do músculo peitoral. É a melhor forma de você colocar. Por quê? Quando você coloca atrás do músculo, eu não impeço nada da visualização da imagem da sua mama. Quais são os 2 lugares que a mulher mais tem chance de ter câncer de mama? Nas laterais e atrás do bico. Então, são os que atrás do mamilo. São os 2 locais mais perigosos para câncer de mama, de maior incidência. Esse tipo de colocação não vai interferir em nada. Então, você pode ficar com a sua prótese tranquila, na hora que você for fazer sua mamografia, não vai atrapalhar em nada. As outras 2 colocações, que são entre o músculo e a glândula mamária, elas podem atrapalhar de 30% a 40% da imagem mamária nos lugares que mais tem câncer de mama. Então, quando você for colocar a prótese no seu cirurgião plástico, se possível, sempre peça para ele fazer atrás do músculo peitoral. É uma técnica mais difícil, é mais dolorido, mas ela, com certeza, vai te dar a longo prazo mais tranquilidade na hora de você fazer seu acompanhamento mensal, anual, né? Como que a gente pode prevenir o câncer de mama? Então, primeira coisa, a manutenção de peso. Todos os tipos de câncer que vocês estão vendo aqui, então, meningioma, tireoide, esôfago, mama, fígado, rins, útero, todos eles podem diminuir a incidência quando você tem uma manutenção de peso adequada. Dieta balanceada, então, assim, doce, fast food, gordura, muita carne. Isso é totalmente proscrito. Hoje, a gente tem que tentar fazer uma dieta à base de frutas, verduras, legumes e muita proteína vegetal. Soja não é uma boa coisa, tá? Muita gente fala, então soja. Não. Soja, ela tem, primeiro, o problema de ser transgênico, que dá uma série de efeitos colaterais, e a longo prazo, a soja pode ter efeitos tão nocivos quanto outros alimentos, porque ela tem um efeito parecido com o estrogênio, que é o que a gente produz no nosso corpo. E exercício físico, o maior número de vezes possível. De cada 10 pessoas que vão ter câncer de mama, uma vai evitar o câncer dela, se ela manter o peso e fizer uma dieta adequada. 10% é muita coisa. Prevenção de fertilidade. Sempre que a gente fala de câncer de mama, a gente pensa no quê? No futuro reprodutivo dessa mulher. Às vezes, você tem pacientes muito jovens, que, infelizmente, vão passar por isso, ou até pacientes que estão já perto dos 35 anos e ainda ou não casaram, ou não tiveram filho, ou não sabem exatamente o que elas vão, como que vai ser os próximos anos. Uma das coisas que é possível fazer hoje é você fazer uma prevenção da sua fertilidade. Existe, nos Estados Unidos, na Inglaterra, um projeto que é Protect Your Fertility. Então, o que eles falam? Primeiro, a idade é fundamental para a fertilidade. Quanto antes você puder ter um filho, melhor. Se você não puder ou não souber quando isso vai acontecer, congelamento de óvulo, que a gente vai falar um pouquinho. Segundo, redução de cafeína. Quanto? 2 xícaras de expresso por dia. Decaf, quantos vocês quiserem. Tá? Manutenção do peso e da dieta. Evitar o cigarro.
Tem algumas clínicas de infertilidade nos Estados Unidos, tudo é ranqueado. Então, quando você vai para lá fazer uma fertilização in vitro, você vai numa clínica, pelo número de resultados positivos, isso tem um ranking dos Estados Unidos inteiro. Então, se você começa a ter resultado muito ruim, a pessoa entra, te procura e fala assim, nossa, a clínica está em 70º, não, vou na que está entre as 10 primeiras. Muitas clínicas não aceitam para fazer tratamento de infertilidade. Ah, tá bom. Muitas clínicas não aceitam para fazer esse tratamento de infertilidade de mulheres que fumam e homens que fumam, porque isso piora muito a fertilidade. Se manter longe dos alimentos gordurosos. Outra coisa que eles comentam, você praticar sexo seguro, não deixar de usar camisinha. A gente teve um aumento de 300% de sífilis nos últimos 10 anos. E está tendo um monte de sífilis congênita, um monte de crianças estão nascendo acometidas por sífilis, porque as pessoas pararam de usar camisinha. Quando a gente fala de HPV, de cada 10 mulheres, 7 vão ter HPV, em algum momento da vida. Isso aumenta a incidência de câncer de colo de útero. É uma coisa importante da gente se proteger usando camisinha. Outra coisa que a gente sempre fala é você ter a oportunidade de ter uma gravidez segura, com saúde. Então, fazendo atividade física, se preparando para essa gravidez, antes de engravidar, começar o uso do metilfolato, que é o ácido fólico antigo. Hoje a gente usa o metilfolato, que é mais moderno, para você evitar os defeitos de tubo neural, que são as malformações congênitas do bebê. Além disso, é não esperar, é você pensar, você quer ser mãe? Você quer engravidar? Faça isso. Sabe? Converse com o seu parceiro, se você não tiver parceiro, existem outras formas, né? A gente tem uma série de pacientes fazendo inseminação, fertilização com espermodoação. É você não esperar e realizar seu sonho. Porque a gente tem realmente um tempo para a fertilidade. E o que a gente sempre chama atenção é a criopreservação. Então, se você tiver dúvida do que vai acontecer com você no futuro, até os 35 anos é a melhor idade para congelar os óvulos. Se você não passou dessa fase, não tem problema nenhum, tenta fazer um congelamento. É uma coisa que, assim, não é 100%, mas vai te assegurar uma forma de você ser mãe no momento da vida que, de repente, você tem um parceiro que você julga necessário, que é uma pessoa que vai te acompanhar do seu lado, ou não, eu vou fazer uma produção independente, mas eu tenho um óvulo de melhor qualidade para me dar essa chance, essa oportunidade. E aqui tem uma série de mães, depois dos 40 anos, que provavelmente, na verdade, muitas delas assumiram que fizeram fertilização. Né? Tem a Carla Bruni, agora a gente tem a Ivete Sangalo, a gente tem o exemplo dessa atriz, que ela foi para um dos melhores lugares do mundo para fazer fertilização, que é o centro da Espanha, que a gente chama de IVE, pegar esperma doado, porque ela não tinha um parceiro que ela julgava ok para ser o pai do filho, talvez algumas outras situações, e ela foi mãe, já teve o bebezinho. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for tua vontade, assim serão seus atos. O que forem teus atos, assim será seu destino. Nós temos a obrigação de cuidar bem do nosso corpo e de tentar preservar ao máximo a nossa saúde, porque lá no futuro a gente é cobrado. Obrigada. Som. Chegou uma pergunta aqui para você. Ah, pois não. Qualquer mulher pode fazer o tratamento de reposição hormonal? A durabilidade desse tratamento é de quanto tempo e se tem alguma contraindicação? Qualquer mulher pode fazer, desde que faça os exames, tenha checagem e que não tenha intercorrência nenhuma. Né? Então, uma das coisas que a gente costuma fazer para diminuir o risco é fazer uma abordagem com o Stronex e sempre avaliar muito a história familiar que essa mulher tem e a história pessoal dela. E o que é fundamental? A gente ter o segmento de 6 em 6 meses, semestral. Então, é importante você voltar no ginecologista e checar o que está acontecendo. Tem uma coisa que, assim, na verdade, agora que eu notei que faltaram nos meus slides. BRCA1 e BRCA2. Vocês já ouviram falar a respeito disso? Tá. Angelina Jolie. Ela fez adenomastectomia bilateral, tirou útero, tirou trompa e tirou ovário. Por quê? Existe uma forma de você fazer o rastreamento genético pelo sangue, que é do BRCA1 e BRCA2. Quando você tem um exame desses positivo, te dá de 40% a 80% de chances de ter um câncer de mama. Então, para mulheres de alto risco, você pode fazer esse exame também de sangue, rastrear e, dependendo do resultado, você opta por esse tratamento mais agressivo que ela fez. Ela teve a mãe e mais uma tia com câncer de mama. Quando você tem esses casos, vale a pena rastrear. Em mulheres assim, a gente opta pela fitoterapia. Você não vai usar hormônio
como a gente está falando dos hormônios bioidênticos. Mas se a mulher não tem fator de risco importante na família, ela é saudável, a reposição hormonal é excelente. Por quê? A gente não pensa em longevidade, mas hoje a gente está envelhecendo mais. É mais fácil a gente morrer de fratura de fêmur do que de câncer de mama. E quando você não repõe hormônio, o risco de fratura de fêmur é muito maior. Quem tiver dúvida, levanta a mão que eu levo o microfone. A gente ouve falar que a hereditariedade vem da família da mãe, não do pai, não é isso? É isso? Está errado. Você pode ter... O que acontece? O câncer de mama, ele tem o câncer da mesma árvore genealógica, são os cânceres priminhos. Ovário, mama, intestino e próstata. São os 4. Então, se eu tenho um pai que teve câncer de próstata e uma avó que teve câncer de mama paterna, pode ser que quem tenha passado maior a hereditariedade para o meu pai foi a minha avó. Então, sempre que a gente tem câncer na família, é importante a gente rastrear e saber mais ou menos quais são as incidências disso. Por exemplo, câncer de intestino. Nós, mulheres, temos 4 vezes mais chances de ter do que homem. Então, hoje, é uma coisa que você deve fazer. Fez 40 anos, ganha um kit colonoscopia e endoscopia. Os pacientes odeiam. Mas faz com anestesia, você não sente nada. Deu tudo bem? Depois de 5 anos, você faz esse rastreamento de novo. Por quê? Porque, normalmente, o câncer de intestino ele começa como pequenos pólipos intestinais. Se você fizer esse rastreamento precoce, você está salva. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que já meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer. Porque eu tive um caso na família, meu pai faleceu de câncer, só que dele foi câncer na vesícula. E aí todo mundo falava assim, você tem que fazer vários exames, porque se você teve na família, você pode ter chance de desenvolver. E recentemente eu tive uma prima que faleceu de câncer de mama. Com quantos anos? Eu acho que ela tinha por volta de 42. Super nova, né? Sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 21. 21, e seu nome? Flávia. Então, assim, Flávia, se você teve uma prima de 42 anos, eu te diria para se colocar nesse rol de família de rastreamento. Do seu pai, câncer de vesícula, infelizmente, a gente conhece pouco, porque é raríssimo, né? Então, assim, provavelmente seu pai foi uma fatalidade. Você tem que fazer uma averiguação, fazer um ultrassom, mas, assim, a chance de ter alguém com câncer de vesícula de novo na sua família é muito baixa e a gente não sabe muito bem como esse câncer se comporta, porque realmente é muito raro. Câncer de mama, o que você pode fazer? A partir dos 32 anos, mamografia, ultrassom de mamas, a sua primeira ressonância magnética. E, a partir daí, acompanhar anualmente. A partir de agora, que você tem 21 anos, fazer ultrassom de mamas. Tem uma coisa importante, quando eu falei do BRCA1 e BRCA2, a gente pensa assim, na minha família não tem câncer, né? De cada 10 mulheres que vão ter câncer hoje, só uma tem câncer na família. As outras 9 vão ser os primeiros casos. E tem uma coisa horrorosa. Fala assim, vou fazer o BRCA1, BRCA2, porque se tiver negativo, tudo bem. De cada 100 mulheres que têm câncer de mama, só 15 vão ter BRCA1 ou BRCA2 positivo. Então, não dá para você fazer esse exame e ficar tranquila. Então, é uma coisa que, assim, é uma forma a mais de quem tem gente jovem na família. Por exemplo, você teve sua prima. Se sua prima fez a cirurgia e fez chama imunistoquímica, você estuda se ela tem esse gene, BRCA1 e BRCA2. Veio positivo para BRCA1. O que você pode fazer? Suas irmãs, suas primas, fazer esse exame. Custa por volta de 3 a 4 mil reais, mas é um exame genético, você vai fazer uma vez na vida. Você teve seu exame positivo, o que a gente aconselha? Você ter o quanto antes seus filhos, depois que você amamentou, que você se realizou como mãe na amamentação, fazer a adenomastectomia bilateral e ficar de olho no seu ovário. Tá? Se a sua prima fez e deu negativo, eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai ter que rastrear, porque ninguém sabe se você tem ou não mais risco. Tá? Quando a gente tem esse gene positivo, ele levanta a bandeira do seguinte, be careful, você tem 40% a 80% de chance de ter a mesma coisa que o seu parente teve. Mas você não ter ele positivo, quando o paciente que tem câncer de mama não tem esse gene positivo, eu não tenho como rastrear quem vai ter mais chance. Então, o fundamental é você prevenir fazendo os exames de rotina. Doutora, tudo bom? Daniel, da CCP. Oi, Daniel. Assim, minha dúvida é o seguinte, minha mãe, por exemplo, ela tem câncer de mama e útero. Né? Muito se fala para as mulheres. E para os homens, tem algum cuidado que tem que pensar depois? Sua mãe, quando tem... câncer de mama, para você, o que você tem que pensar? Próstata, intestino.
A chance de ter câncer de mama em homem, você viu, é muito baixa, de 1%. Fazer um ultrassom de mamas, homem também pode fazer. Mas o fundamental para você é próstata e intestino. Com quantos anos você está, Daniel? 37? Então, assim, você é jovem, mas o que você pode fazer? Já fazer um acompanhamento com o urologista, fazer sua primeira ultrassonografia de próstata, que muitas vezes os homens não fazem, porque não pedem, né? E fazer uma endoscopia e uma colonoscopia. Você fez, está tudo bem? Te dá mais ou menos um prognóstico de uns 5 anos de endoscopia e colonoscopia de novo. O de próstata, anual. Faz anual, uma vez por ano. Oi, doutora. Oi. Tem uma coisa que me assusta bastante, que eu vejo que as crianças de 9 anos já estão menstruando, e parece que cada vez é mais cedo. E outro fato é que a senhora falou que as mulheres com idade cada vez mais jovens estão desenvolvendo câncer. A medicina já tem algum prognóstico para isso? Por que está tendo essa tendência mundialmente, né? A população está mais gorda. Desculpa, qual que é o seu nome? Camila, sim. A população está cada vez mais gorda. Né? Então, vocês viram índices de obesidade altíssimos, de sobrepeso maior ainda. Então, isso é uma coisa importante. Sedentarismo. Quem daqui faz ginástica regular? A gente... Então, assim, sedentarismo é terrível. E tem uma coisa importante. Você viu que, quando eu falei da alimentação, o que eu falei para vocês? Reduzir a carne, aumentar a proteína vegetal, não à base de soja, e aumentar a fruta, verdura, legume, arroz integral, os grãos. Por quê? O que a gente tem achado? Que a carne, ela aumenta a incidência de doenças, e tem uma coisa ruim. Você pode usar, por exemplo, aqui no Brasil, em outros vários países do mundo, você pode usar alguns tipos de hormônio para o boi, para o frango. Qual que é o problema? É interesse comercial. Vocês entendem melhor disso do que eu, né? Então, assim, para você mudar isso, é muito dinheiro, né? Então, as pessoas continuam tendo aquela apelação para comer carne, fazer dieta da proteína, e, na verdade, assim, isso está fazendo muito mal. Então, o ideal é reduzir a quantidade de carne ao máximo possível, mas substituir isso por proteína vegetal. O que seria proteína vegetal? Quinoa. Você tem um feijão que chama feijão azuki, que é um feijão japonês que você compra em qualquer feira aqui no Brasil, que é um dos alimentos mais proteicos vegetais que a gente tem. Então, é, na medida do possível, a gente começar a disseminar essa cultura, e o que o brasileiro comia antigamente, que era arroz, feijão, salada, porque carne quase ninguém tinha dinheiro para comprar, é a melhor dieta que tem. Mas o que a gente acha é isso. E tem também o fator, assim, estresse é uma coisa que você não consegue mensurar, mas a gente imagina que piore. Mas, realmente, assim, está tendo uma disseminação de câncer, de tudo isso muito maior. E o que a gente vê também? Criança cada vez mais com problemas de peso, diabético. Então, assim, é instruir isso nas escolas. Eu tenho 2 sobrinhos pequenininhos que a gente ensina. Então, falo qual que é a importância de comer. Meu sobrinho estuda no Lourenço Castanho. Quando ele tinha uns 3, 4 anos, ele levava fruta, e chegou uma hora que ele falava para minha irmã, não, eu quero um pote maior. E minha irmã não entendendo nada, ele levando, sei lá, 5 kiwis, um melão inteiro picado. Daí teve a reunião da escola. Tinham 12 crianças na sala dele. Ele era o único que comia fruta e que levava fruta de lanche. Então, as professoras começaram a usar isso que ele levava, porque todos os amiguinhos queriam provar, para ensinar as crianças a comerem fruta. E, assim, não é gente que não tem acesso, mas, assim, põe traquinas, bolacha recheada é uma das piores coisas que a gente pode comer. É pura gordura hidrogenada. Então, põe traquina, suco de caixinha para a criança e pronto. É mudar isso. E tomar mais... Só que, assim, se a gente mudar na nossa casa, já para os nossos filhos, para os nossos parentes, isso vai ajudar de uma forma geral. É uma coisa que a gente tem que começar realmente a disseminar esse conhecimento. Tem mais uma pergunta aqui, doutora. Oi. Os cisto e nódulos, assim, eles têm uma classificação, né? É a classificação de Birrads. E daí, essa classificação, se você tem 0, 1 ou 2, isso quer dizer que a tendência é maior de você ir para o 3, 4, 5 ou não? Não, é assim. O Birrads é uma categoria... Deve ficar em cima, o Mas pessoal não está te vendo. Ah, tá bom. Então, assim, a classificação do Birrads é uma classificação mundial que existe para mamografia e ultrassom de mamas. Birrads 0, não deu para ver nada. Você vai ter que repetir o exame, ou vai ter que complementar. Então, eu te peço, você fez uma mamografia, só que não fez ultrassom. A mama é muito jovem, é uma mama densa, que tem bastante glândula mamária, você vai ter que fazer um ultrassom, ou a gente faz as duas coisas, ultrassom e ressonância. Birrads 1 e 2, normal.
Não é uma coisa que é como se fosse, às vezes no BIRADS 2, você pode ter um nódulozinho que você biopsiou no passado, esse nódulo continua lá, eles dão BIRADS 2. Então, 1 e 2 é totalmente normal. BIRADS 3, você tem alguma alteração na mama que você deve acompanhar de 6 em 6 meses, grosseiramente falando, tá? Mas você tem 98% de chance disso ser benigno. Tem 2% de risco disso virar 4 e 5, que é o que você me perguntou. 4. Lesão com risco de câncer de mama. 80% de chances de não ser, 20% de chances de ser um câncer de mama, que é o 4. Daí tem o 4A, B e C. E daí, quando é BIRADS 5, é aquele nódulo que eu mostrei para vocês, que é parece um meteorinho. Aquilo é câncer de mama. A chance daquilo não ser é de 1%. Você tem 99% de chances de ser um câncer de mama. Perguntas? Tem espaço para mais uma pergunta. Pergunta para as psicólogas. Com a correria do dia a dia, acho que todo mundo se sente um pouco pressionado, né? Várias coisas para resolver, sim, ansioso. Eu queria saber de vocês o que vocês aconselham que a gente faça para minimizar isso. Na verdade, assim, é um estilo de vida, né, que tem que ser repensado. Porque, assim, o mundo não vai deixar de ser do jeito que ele é. A gente é que tem que interagir com ele de uma outra maneira. E como tudo na vida. Eu sempre falo que, assim, independentemente da situação que a gente estiver se deparando, não é a situação que necessariamente vai fazer com que você reaja de uma forma ou de outra, mas a forma como você for interagir com isso, né? Então, assim, você tem uma série de demandas no trabalho? Tem. Você corre contra o tempo inteiro? Sim. Mas de que forma que eu vou fazer isso, né? De que melhor maneira eu posso me adaptar a essas demandas, a essas exigências, ou toda essa realidade da qual você está inserida? Então, assim, a gente fala de alimentação, de atividade física, de você se conectar com uma coisa mais espiritualizada, né? Por quê? Porque realmente isso, de uma maneira mais ampla, né, vai trazer uma série de benefícios para você. É um tempo que você vai ter para você, você vai aprender a respirar melhor, você vai automaticamente se conectando com coisas mais saudáveis, você vai prestar mais atenção em você. Você vai falar, puxa, mas será que não tem uma outra maneira de lidar com isso? Né? Será que eu não posso me acalmar? Eu não preciso ficar tão destrambelhada porque eu vou chegar atrasada na reunião. O que de pior pode acontecer? Né? Será que eu preciso dar conta de tudo? Né? E eu não estou aqui dizendo que as pessoas não precisam mais ter responsabilidade, não é isso, mas eu acho que a gente se cobra demais, né, de atender uma série de coisas o tempo inteiro, que emocionalmente falando é extremamente nocivo. Né? O estresse é isso, é eu lidar com todas essas situações de uma forma muito inadequada. Né? Então, ter esse olhar, acho que assim, é isso, a gente tem que aprender a olhar mais para a gente do que para o externo. Né? O outro não vai deixar de ser chato, o outro não vai deixar de te cobrar. O mundo vai continuar, o tempo vai continuar passando rápido. E você? O que você vai fazer para você hoje, né, em relação àquilo que é importante, enfim. Então, assim, é prestar atenção em tudo isso, né? E é claro que em situações mais graves, né, onde você, de fato, começa a ter um comprometimento maior, aí a indicação é que você busque um profissional que possa te ajudar a intervir em comportamentos para que você possa ter um funcionamento mais saudável no teu dia a dia. Só complementando um pouco, fatores protetivos de saúde mental, tá? Vida afetiva. Então, ter laços afetivos com amigos. Então, não é só uma vida social de oba-oba, cervejinha. É amizade mesmo, né? Cultivar esses momentos. Então, uma vida afetiva, uma vida familiar ativa. Então, separar um tempo para se dedicar a isso. Religiosidade e espiritualidade. Né? Cada um, aí tem milhares de coisas. Práticas de meditação. O exercício físico, ele te leva também a uma consciência corporal. Essa consciência corporal, ela vai te indicar os teus limites, né? Ela vai constantemente te indicar. Fatores de alerta, precisa buscar auxílio mesmo, tá? Qualquer transtorno, você precisa observar 3 coisas, tá? Periodicidade, intensidade,
frequência. Então, assim, eu tenho uma dor de cabeça muito forte. Preciso sair correndo para o médico? Se é uma dor de cabeça a cada 4, 5 anos, foi uma na vida, calma. Eu tenho uma dor de cabeça, mas é todo dia? Pode ser fraca, vai. A mesma coisa com transtornos ansiosos e tudo. O nosso corpo, a divisão corpo e mente é acadêmica. Na realidade, está tudo junto e misturado. Uma coisa leva a outra, uma coisa influencia. Uma pessoa com uma doença física desenvolve transtornos psicológicos. Muitas vezes, uma pessoa com transtorno psicológico desenvolve doenças físicas. Mas sempre observar a intensidade e a frequência. É muito importante isso. Acho que é isso, né? Bom, obrigado. Acho que Obrigada a mensagem que a gente leva de tudo também, depois da palestra da doutora, muito obrigado por ter vindo. Já começo a sentir umas dores, já fui preocupado, né? A gente nunca... É verdade, o brasileiro, acho que mais do que outros países, não tem o hábito de cuidar e de fazer exames periódicos, e a gente vê a importância. Você passou um dado que eu fiquei até assustado. 1 em cada 10 mulheres tem propensão a câncer de mama. Então, a sala tem mais de, em média, 50 pessoas, 5 mulheres. Que louco, né? Então, a gente sabe que estatística não é simples assim, mas é uma questão de se preocupar e ir atrás também fazer esses exames periódicos. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de vocês. Eu acho que foi bastante esclarecedor, gerou bastante dúvida. Acho que foi das palestras que o pessoal mais participou, né? Porque gerou muita dúvida. Eu acho que é a questão da meia-culpa também de não se cuidar, né? Então, fica o recado. Muito obrigado. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos para a gente iniciar a palestra com a doutora Lara sobre nutrição preventiva. Estão convidadas para ficar, caso queiram. Tá bom? 5 minutos, pessoal, a gente inicia.